Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os meus queridos irmãos e irmãs da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, onde eu tenho a graça de ser servidor como administrador paroquial. Cumprimento também a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Belo Oriente, na comunidade Perpétuo Socorro ou Cachoeira Escura, essa localidade também conhecida. Estive ontem rezando a novena da padroeira com aqueles irmãos que também acompanham desde lá de Belo Oriente a frequência da TV Horizonte. Os queridos também que estão presentes aqui nessa nossa basílica, lugar de acolhimento, lugar que eu fui tão feliz, como eu já disse, e lembrávamos nos bastidores que esse mesmo texto já nos rendeu muitas gargalhadas no sentido da fraternidade, quando a senhorita Goretti nos entregou o brasileiro fumegante. Isso foi gerando em nós uma alegria que é típica desse lugar. Vocês não veem, mas a Jéssica, a Yara, a Luzia aqui atrás, sempre nos entrega boas risadas e um acolhimento. Queridos, depois de termos feito esse cumprimento, queria falar um pouco do que a liturgia hoje nos traz. Dizia que o tempo comum é um tempo também que nos deve ser observado como palavra de Deus que nos faz crescer na fé. Essa fé que Abraão, vou dizer Abraão porque ainda neste momento era como Deus o invocava, o chamava, relacionava com ele. Abraão que deixa sua terra, o seu ponto e zona de conforto, e pela fé vai atrás daquela voz que o inspira, que o faz ir para um lugar distante de sua casa, para, através desse êxodo, dessa caminhada, começar a se autorrevelar a Abraão. E nesse texto que nós temos hoje, Abraão é um homem que estava desconsolado, porque para o judeu a falta de descendência era como se o seu nome não fosse mais lembrado. Abrão e Sarai, a sua esposa, eles não tinham filhos ainda devido à esterilidade. Mas Deus, que chama da existência aquilo que não existe, como Paulo nos diz em Romanos 4, no capítulo 4, no versículo 7, ele chama a existência as coisas que ainda não existem. Deus, ele atrai Abraão, e Abraão naquele momento ainda possui os terafins pendurados em seu pescoço. E os terafins eram pequenos ídolos que Abraão acreditava que eram forças divinas que regiam o universo. Ele precisou fazer um caminho de entendimento, de sair do politeísmo, de crença em vários deuses, para entender que definitivamente o nosso Deus é um só, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Deus firma com Abrão uma aliança, o faz olhar para as estrelas do céu, quando Abrão já estava dizendo: olha, eu vou partir desse mundo sem uma descendência. Deus faz o erguer a cabeça, e é isso que Deus faz conosco, de nos elevar a autoestima, de nos valorizar na nossa humanidade. Então, Abrão, ele eleva os olhos ao céu, de onde também vem o nosso socorro, como nos diz o salmista, e ali contemplando as estrelas inumeráveis, Deus diz para ele: também inumerável será a sua descendência. Percebemos o cumprimento da promessa quando olhamos para as 3 grandes religiões monoteístas, que acreditam num só Deus no mundo. Os judeus, pensando na ordem cronológica, nós cristãos e os muçulmanos, todos são descendentes de Abrão. Ali naquela aliança que Deus firma com Abrão, quando ele entra num sono profundo, parecido com aquele que também Adão entrou, e ele teve a sua mulher retirada de sua costela, do seu lado, para caminhar paralelo com ele, para ser a sua paráclito, se assim podemos dizer. Abrão também faz essa experiência, e ali ele contempla, na experiência do sono profundo, o mistério do inefável, porque aquele braseiro fumegante consome a oferta de Abrão. Queridos, o Senhor recorda sempre da aliança, e é o que cantamos e ouvimos no Salmo. Um Deus que continua insistindo com a humanidade, obra de suas mãos, para que o conheça, para que o conhecendo com ele se relacione. Que Deus é esse que nos traz essa beleza de nos sentirmos amados, acolhidos, importantes. Esse Deus que depois refaz essa aliança com Moisés, mais um grande profeta e também patriarca do Antigo Testamento. Essa aliança que vai amadurecendo, ela vai se aperfeiçoando, e em Jesus Cristo ela se torna definitiva, porque Jesus, ele é a aliança entre Deus e a humanidade da forma mais plena, porque no corpo humano habita a divindade. Então nós temos Jesus nessas 2 naturezas. E o Concílio de Nicéia, que celebramos 1700 anos neste ano, que aconteceu em 325, ele afirma as 2 naturezas de Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ali em Jesus Cristo, essa aliança ela é eternizada, e essa aliança se estende a nós, filhos de agora Abraão, filhos dessa promessa, que em nós, de forma coletiva, essa aliança acontece a partir da morte, mas também, sobretudo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E de forma individual, no nosso batismo, quando somos convidados a morrer e ressuscitar em Jesus Cristo para uma vida nova, e aqui nós somos também convidados a sermos profetas, os homens e as mulheres profetisas desse tempo novo inaugurado em Jesus Cristo. Assim como Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, tantos homens e também mulheres do Antigo Testamento, eles foram chamados por Deus para desenvolver uma missão. Há uma missão também que nos cabe, de sermos profetas verdadeiros. Ao contrário dos profetas falsos que Jesus os acusa no Evangelho, e esses profetas falsos, às vezes, quando eu e você nos afastamos da aliança, por isso a aliança que nós dizemos é o batismo, assumir o nosso batismo, vivermos como cristãos autênticos. Quando nós afastamos dessa aliança, corremos o risco de também viver um falso profetismo em nossa vida, de darmos maus frutos na nossa história e assim, infelizmente, darmos um contra-testemunho àquele que nos chamou à vida e uma vida nova. Queridos, nós vivemos uma sociedade muito plural e o cristianismo, infelizmente, por ter sido fragmentado há alguns anos atrás, ele vai se tomando outras características bem diferentes da que o Senhor Jesus Cristo nos deixou.
Mas quando ele diz isso a partir do Evangelho de Mateus, para que tenhamos cuidado com os falsos profetas, ele já sabe que na comunidade se levantariam, como também se levantam, muitas pessoas querendo, por meio da palavra, promover a autopromoção. Desculpe até essa redundância, de se autopromoverem. Na comunidade de fé, infelizmente, muitos usam o nome do Senhor em vão para poder adquirir poder, status, para, de alguma forma, se sentirem empoderados e importantes. E é só olhar ao redor em nossa sociedade, nós vamos ver. Mas o Senhor nos deixa uma dica infalível, porque tudo que vem de Deus é infalível, é inerrante. É só olhar para os frutos que esses profetas produzem. Se forem frutos de salvação, de vida eterna, de apontamento para o alto, para o Cristo e a sua palavra e a sua mensagem de misericórdia e amor, é um verdadeiro profeta. E assim o Senhor nos ajuda a aguçar o discernimento dos espíritos. Mas, se nós olharmos e vermos frutos, e não conseguimos reconhecer esses frutos, ou são frutos maus, frutos que colocam na boca de Jesus Cristo o que ele nunca disse, frutos que vão deturpando o entendimento e, sobretudo, a experiência do Evangelho, fazendo-nos fazer coisas que não estão em conformidade com Cristo. Precisamos de acender um alerta e percebemos se seguimos esses profetas, essas vozes que nos afastam, ao invés de nos aproximar do alto, do Senhor, do céu da salvação. Quando nós nos afastamos da aliança, queridos, nós corremos o risco de sermos falsos profetas ou de sermos por eles enganados. Que as nossas atitudes sejam a de Abrão ou Abraão, como melhor queiram ouvir ou entender, de pessoas que fizeram ou fazem uma experiência com esse Deus invisível, mas que se torna visível a partir das nossas atitudes de filhos e filhas que tomam posse do lugar no mundo do cristão. Dessa experiência de Abraão, que no desenrolar da sua história, ele vai burilando, filtrando as suas atitudes, chegando ao conhecimento daquele que é eterno, deixando os terafins de lado, deixando de lado os ídolos, os penduricalhos espirituais que nós vamos acumulando em nossa vida e nos fazendo um caminho mais reto, mais puro, mais seguro diante do Senhor. Queridos, eu não tenho nenhum medo ou ousadia de dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana nos oferece um caminho seguro para ser percorrido, para que nós não caiamos na pele daqueles que são lobos travestidos de cordeiro, para que nós não caiamos nas garras daqueles que querem nos enganar. Nós temos uma doutrina sólida, nós temos uma palavra que há 2000 anos tem sido construída. Nós não somos uma religião do livro, mas da palavra que está contida na Bíblia, da palavra que está contida no nosso lecionário, da palavra que deve estar contida no coração de cada um daqueles que querem, como Abraão, fazer a experiência de fé. Por isso, eu quero agora deixar com vocês as minhas preces para que eu e você tenhamos força e coragem de não nos desanimarmos frente a este mundo tão fragmentado, mas que mantenhamos os nossos olhos voltados para o Senhor, para que, sabendo e lembrando que Ele se recorda da aliança, dela não nos afastemos e não nos tornemos falsos profetas ou sejamos por estes conduzidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, aos céus, ao Senhor, apresentemos as nossas preces. A nossa